estamos aqui para mais um episódio do Desconforto Positivo e hoje eu estou aqui lisonjeada com uma pessoa maravilhosa, Cris Nemberg. Eu vou pedir para que a Cris se apresente para a gente, porque o currículo dela não dá para eu falar tudo, então eu vou pedir, Cris. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Obrigada pelo convite, obrigada para todos aqueles também que estão acompanhando aqui o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos, os seus seguidores, os meus seguidores também. E é um prazer falar um pouco da minha vida, do meu caminho, da minha trajetória, de todas as minhas mudanças. Então vamos lá. É muito importante, né? Sim, sim. Cris, conta um pouquinho pra gente quem é Cris Nemberg. Pois é, a Cris é aquela que sempre vai buscar mais conhecimento, mais entendimento, mais paciência, né? Poder fazer sentido, fazer com que essa vida tenha sentido. E a Cris, já desde pequena, sempre fora da caixinha, trazendo até uma certa preocupação para os pais, né? Quando é fora da caixinha, antigamente, a gente parava na ludoterapia, né? Então, eu nem sei se existe ainda uma ludoterapia, mas terapia para criança, porque eu estava sempre além daquilo que era normal para a idade. E a Cris foi crescendo, como inclusive já trago aqui uma diferença, né, como baterista, até olha, fui que baterista. Incrível. Eu aprendi com o Zimbo Trio, toquei uns 10 anos bateria, e fora do país também, e com aquela vontade de ser arqueóloga, né? E é interessante que me tiraram da cabeça, mas eu gosto dessa arqueologia até hoje. E fui caminhando, fiz hotelaria, depois eu fiz direito na São Francisco, e fui estudando várias coisas. Que incrível. Trabalhei com hotelaria muitos anos, eu comecei com estudo de viabilidade, e fui implantando hotéis pelo Brasil, e naquela época quase não tinha praticamente cadeias internacionais. E era a única faculdade que tinha em São Paulo. Eu sou paulistana, gente, e só tinha a Renascença, que era uma faculdade judaica. E eu me lembro na época que quando me perguntavam o que você faz, eu falava hotelaria, ninguém entendia nada. E as cadeias foram chegando, internacionais, a Accor, a linha de Sofitel. Eu já, então, trabalhava no Transamérica, Ilha de Comandatuba também. E fiz a minha carreira na hotelaria. E também estive à frente aí em algumas ações na área do direito. Eu ia te perguntar, mas o direito você exerceu? Não como advogada, eu nunca tive vontade de ser advogada. Ah, não? Não. Se eu seguisse a carreira mesmo do direito, eu iria para uma outra área mais pública, enfim, ia buscar alguma outra excelência aí como juíza ou como procuradora ou alguma coisa assim. Como advogada, não. Entendi. Mas eu trabalhei no IML. Então, eu fui assistente de um professor de medicina legal na faculdade e depois continuei um tempo ali no IML, que foi um período bem desafiador para mim. Bem desafiador. Mas é isso, a Cris é isso. A Cris é ter vivido fora do país algumas vezes. Você foi enfim, para fora, mas não para a área do executivo, né? Não como a área como executivo, eu fui, mas a trabalho. Viajei muito o país inteiro como executiva. Eu me lembro que antes de ter meu filho e depois com meu filho também foi super desafiador, porque foi um caminho... eu vou colocar exemplos para vocês, tá, gente? De coisas da minha vida que vai valer como uma bandeira para todos nós, tá? Então, criar o meu filho sozinha e sendo executiva de alto nível, viajando o Brasil todo. Então, tinham momentos que eu estava no Rio Grande do Sul, aí eu falava com meu filho à noite, eu já estava em Manaus. Então eram coisas assim muito malucas, e foi um desafio, claro.
Aham. É sempre um desafio. Viver é um desafio. Com certeza, todos os dias. Todos os dias. Né? É muito bom, dependendo de como a gente leva a vida, né? Como a gente tem os pensamentos, como a gente tem esperança, como a gente tem a fé de tudo dar certo, mas é desafiador. Aham. Então, eu sempre falo que viver é ter amor no coração, mas ter também muita coragem. Coragem, né? Coragem. E você, na verdade, como executiva, morava em São Paulo, né? E resolveu mudar para São Roque. Como foi essa trajetória de mudar para uma cidade pequena? Foi E aí... interessante. Daí você deixou essa carreira de executiva? Não, você continuou fazendo as duas coisas? Quando eu decidi que dentro da minha vida, de ter que me virar e ser essa executiva viajando por tudo que é lugar, São Roque seria a melhor alternativa dentro daquilo que eu tinha como desenho da minha vida naquele momento. Uhum. A minha mãe já morava aqui há muitos anos, então minha mãe já morava, sei lá, já estava aqui. Quando eu mudei, ela já estava há 30 anos aqui. Então eu pensei, bom, São Roque vai ser um lugar interessante para eu criar meu filho, porque é uma cidade menor. Então, para eu poder administrar tudo isso à distância, também eu acredito que vai facilitar. Uhum. E tanto facilitou pelo andar da carruagem, que acabavam as mães e os pais dos amigos ajudando nesse processo. Uhum. Então eu sabia onde o Caio estava, né, e com quem estava, mesmo à distância, porque muito da agenda do meu filho e a minha agenda eu conseguia fazer à distância só. Entendi. Então eu me lembro dele pequeno, bem pequenininho, gente. Sabe aquela coisa meio militar? Que só tinha esse jeito, não tinha outra escolha, então a agenda era militar. Então, na hora que eu estava em algum outro país, ou no Brasil, quando eu ligava à meia-noite do Brasil, eu sabia que ele estava mastigando. Porque se ele não estivesse mastigando, ele não tinha ele não estava almoçando. Entendi. Mas é a forma da gente conduzir a distância. Uhum. Então tem sempre dois lados, né, gente? Nada é um lado só, mas quando a gente busca fazer o melhor, de alguma forma já tá bom demais tentar fazer o melhor. Com certeza. Né? E essa foi a minha vida como executiva, tendo contato com altas lideranças, presidentes de grandes empresas de produtos que a gente usa em casa, que usa na beleza, que entra, como por exemplo marcas fortes de carro. Quantas vezes eu tinha que ir para Fiat em Betim, e o meu trabalho era um trabalho neste momento já, porque teve uma trajetória, quando eu saí da hotelaria e já não estava mais lá no início no ML e tal, eu fui convidada, que foi a segunda transição de carreira, né? Teve a primeira, tal, aí teve uma segunda que eu fui convidada para trabalhar numa fundação muito forte em São Paulo, na Alameda Tietê, inclusive uma fundação bem reconhecida, com projetos sociais muito incríveis. E por vários anos a nossa fundação era a fundação que aparecia no jornal Estado de São Paulo, etc., como sendo a única fundação com tudo em dia. Que incrível. Assim, tudo certinho. Era uma fundação grande. Ela ainda existe, graças a Deus, com os projetos incríveis, mas eu fui trabalhar e ajudar a desenvolver e crescer o projeto Formare, que foi o primeiro momento que eu percebi que eu já não queria trabalhar nesse formato executivo e trabalhando a vaidade do executivo, mas que mesmo que eu tivesse que trabalhar a vaidade do executivo, porque eu tive que continuar com os executivos, mas que eu pudesse trabalhar a vaidade deles para a implantação de um grande projeto social nas suas empresas. Entendi, já começando a ir para um lado mais só social mesmo, né? Mais humanitário, isso, né? Humanitário, muito ligado a essa missão que eu já sei desde criança
E tudo, gente, é uma transição, não é de um pá, né? Você, quer dizer, se for uma transição onde a gente consegue pensar sobre esse caminho, fica mais fácil, mais consistente, né? E a gente também tem um período de adaptação. Sim, claro. Né? Então... porque mudar... Todas as transformações não são fáceis. Não, nenhuma é fácil. Então, nesse momento, eu continuava trabalhando com os executivos, trabalhando aquela vaidade, de certa forma, né? Mas a vaidade era fazer com que eles se sentissem bem grandes em colocar um ótimo projeto dentro de uma grande fábrica e trabalhar a comunidade em torno. Né? Entendi. Então... Foram na época que eu me desliguei, que aí eu fui para uma outra etapa de transição, e com meu filho eu estava ainda nessa fundação, que foram anos de fundação, então nós chegamos a 50 mil jovens, que nós demos grandes oportunidades. Que incrível! E essa jovens... fundação ainda existe Existe, hoje? Graças a Deus. Tanto é que quando eu saí, e tenho muito contato com eles ainda, foi passado esse papel para os próximos, né? Que pudessem trabalhar ali, conduzir tudo isso, dar continuidade. E altas histórias maravilhosas de baixíssima renda, pelo Brasil todo, inclusive em outros, Argentina, a gente já estava caminhando para a Argentina, para outros países com o nosso projeto mesmo. E eu sempre falo que todos os jovens são iguais. Com certeza. O que difere é a oportunidade. Não só o jovem, para todo mundo, né? Mas como nosso futuro são jovens, né? Mas você está certíssima, os adultos também, a terceira idade é a mesma coisa, né? Mas o jovem, ele é todo igual. O jovem rico, o jovem de baixa renda, existem problemas que podem ser um pouco diferentes, mas muitos problemas são os mesmos. Quando a gente fala, não, peraí, só acontece ali, não, você vai ver, acontece ali também. E aí, então, esse momento, quando a gente chega num ponto que começa a oferecer para esses jovens essa oportunidade, e hoje a gente tem jovens do Formar espalhados pelo mundo inteiro, bailarinos na Alemanha, advogados, olha que incrível, técnicos maravilhosos, engenheiros, né? Tem profissão, eles têm hoje profissão. Então, e nessa época você era contratada pela fundação? Eu fazia parte dessa fundação, contratada para desenvolver e crescer e fazer com que esse projeto fosse além de fronteiras, né? Quando eu tomei mais uma vez essa decisão de fazer mais uma vez essa mudança, né? E tendo responsabilidades dentro de casa, né? Tendo várias coisas para decidir, é um momento que veio uma dúvida, e a dúvida faz parte do processo. Então, quando nós falamos assim, nossa, eu estou com dúvidas, tá? É natural. Sim. Tudo bem, é normal, né? Pense em que dúvidas são essas. Se são dúvidas que você, então, de fato, tem que ter um alerta e prestar atenção, né? Ou são dúvidas de medo, simplesmente, né? Porque aí você pode administrar dos dois lados. Sim. Então, essa parte eu vou colocar num papel e ter uma visão melhor sobre essa mudança. Que seria o racional, né? O racional. E aí vem as emoções. Isso. Né? Que vou, não vou, tenho medo, será que eu vou conseguir? Será que sim, será que não? Será que vai ser bom? De qualquer forma, se vai conseguir ou não só o tempo. Se vai ser bom ou não é o tempo. Né? Mas a gente precisa aprender um pouquinho a escutar o coração e principalmente escutar o instinto que foi tirado de nós. Né? O instinto. Aquilo que vem e dá a mensagem, né? Que todos nós temos, mas nós fomos criados para não ter. Como assim, Cris? O que você diz disso pra gente? Me explica melhor. Eu penso que desde pequeno, nós todos, né?
Então, primeiro, nós temos muito mais do que 5 sentidos. E nós aprendemos que nós temos apenas 5 sentidos, né? E quando você vai cientificamente, não é uma invenção, cientificamente você vai buscar esse conhecimento, você chega à conclusão, de fato, através de estudos científicos, de que existem vários instintos que não são apenas os 5. E esses 5 instintos vão trazer, ou mais, vão trazer esse 6º sentido. E o 7º sentido e o 8º sentido, não é? E que você começa a prestar atenção, que no começo você fala, não, peraí, eu estou viajando. Não deve ser. Mas se você prestar atenção e guardar até a informação, se você não escutar, mas você guardar, anota num papel, gente, anota. Você vai ver que aquilo poderia ter te ajudado demais. Pode ser num assalto, pode ser numa mudança de caminho que você vai fazer para casa, pode ser algo que você foi olhar e de fato aquilo precisava de uma atenção e o instinto falou vai. Né? Por quê? Porque de fato isso não é uma invenção, não é uma criação. Nós somos movidos a isso. Porque o que traz uma resposta para a nossa vida, e lá atrás foi contado diferente, agora já está sendo provado cientificamente que é isso, por exemplo, é a nossa glândula pineal. Sim. Então, se você tem uma glândula pineal, que muitos chamam de o terceiro olho, sim, mas que não é aqui, né, gente? Então, a glândula não está aqui, ela entra ela tá por em 3D, aqui, né? Isso. E ela encontra dentro do nosso cérebro num ponto só, que daqui a aqui. Né? Essa glândula pineal, ela precisa o quê? Ela precisa desse contato com a natureza para que a gente possa ter, inclusive, uma vida melhor, não só saudável, mas como que ela identifica a hora de dormir, a hora de acordar, através das luas, através das estrelas, através do sol. Então, essa glândula pineal já está provado cientificamente de que ela é movida por esses astros, por esse ambiente natural, que a gente não presta atenção que isso é de fato aquilo que traz uma noite, um dia, o acordar, o dormir e etc, etc. Então, não é porque eu fecho os olhos que eu vou dormir. Né? Porque eu posso fechar para uma meditação, eu posso fechar os olhos, enfim. Então, isso está ligado também aos sentidos. Por que a gravidez, ela também tem aquelas luas todas? Por que muitas coisas estão ligadas à própria menstruação, né? O ciclo feminino? É a natureza que rege. E aí eu percebo que isso tudo está ligado, voltando ao 5, 6, 7º sentido e assim por diante. Entendi. Então a gente precisa voltar àquela coisa que parece que é tão arcaica, tão lá do passado, e que na verdade a gente então começa a estudar e percebe que nós estamos num processo que nós perdemos tudo isso. Então, por que nós temos mais depressão? Por que nós temos mais ansiedade? Por que as pessoas estão ficando mais adoecidas? Por que os jovens estão mais atrapalhados do que antes? Mais jovenzinhos? Por causa desse estresse todo que a gente vive, da internet, da cobrança, de ser o que você não é, de não ser permitido uma porção de coisas naturais. Então, cada vez mais nós somos tirados do nosso ambiente natural, que é ser o que somos, um ser humano, como um ser animal. E você acha que todas essas suas mudanças foi em busca de ser o que você gostaria de ser? Eu sempre fui o que eu gostaria de ser, para falar bem a verdade. Não, e quando aquilo não estava mais dentro do seu, vamos dizer, né, dentro da sua realidade, você procurava uma coisa nova, ou ela aparecia pela própria energia e frequência que aquilo que você estava em busca?
Eu acho que nós temos essa energia, vibração e frequência, né? Então, nós frequenciamos de fato. Então, existem ondas, existe um campo, né? De vibração que vai formando essa frequência. E é claro que quando nós estamos em contato ou nos relacionando à nossa própria semente divina, a nossa missão de alma aqui na Terra, isso vai frequenciar e o universo vai entregar, porque ele vai entender o que a gente está frequenciando, o que está vibrando de fato. Eu tive momentos que já não faziam sentido certas coisas, mas ainda não era a hora de mudar. Então, o que é fazer a mudança? É você também aguardar a hora certa, mas também nem fazer antes e também nem fazer depois. Porque na hora que não passou, deixar passar. Não deixar passar. Porque na hora que vem o ponto X, né? Muitas pessoas ficam, não, mas será que? E foi. Né? E também, quando a gente chega nesse ponto de medo o tempo todo de sim ou se não, ou se sim ou se não, às vezes o caminho melhor está passando ali na tua frente e você também não está enxergando. Você não está enxergando as grandes oportunidades que a vida está te apresentando naquele momento, né? Que são oportunidades que você tem toda abertura para encontrar, porque é a sua possibilidade, não tem nada a ver com ninguém, porque os caminhos se abrem por seu mérito, pelo seu frequenciamento, né? E não por ninguém, nenhum companheiro, nenhuma companheira, nada. E de repente a gente então está tão recluso, tem tanto medo dessas mudanças e de ser o que é, de fato, e parar um pouquinho, né? Porque é no silêncio que a gente acha a resposta. Parar um pouquinho e falar, não, mas peraí, eu vou arriscar. Mas e se não der? Não deu. Não deu. Então, às vezes, a gente até precisa arriscar mesmo e ver o que vai dar. Se a gente puder separar um dinheiro até de forma bem pé no chão e falar, eu vou separar um dinheiro para fazer a transição de carreira. Ótimo. Eu acho que isso seria, né? Mas às vezes não dá. Exato. Esse é o melhor dos mundos. Sim. Né? Mas, às vezes, não é esse o melhor dos mundos, porque não vai acontecer. Então, o melhor dos mundos são as possibilidades. Então, às vezes, a gente fica sonhando o melhor dos mundos e o melhor do mundo não acontece. E aí, nada do resto acontece também, né? Sim, sim. E perder o medo, né? Às vezes também tem que perder um pouquinho do medo, né? Cris, e aí vamos voltar. Você, na verdade, deixou tudo para vir para São Roque? Como foi isso? Como que, né, nós estamos na segunda mudança? Saímos da fundação, e aí? Não saí da fundação e fiz a mudança para São Roque. Para São Roque. Quase enlouqueci. Então, mas é o processo. Sim. Eu falei, não dá mais. Eu tô metade lá, metade aqui, porque eu estava fazendo essa transição, meu filho em São Roque, eu ainda lá, vinha no final de semana, e o meu filho precisando, e eu precisando dele também, né? E aí, quando eu mudei para cá de vez, com uma casa mesmo ali, nossa, eu ainda trabalhava na Alameda Tietê e fiz isso por alguns anos. Indo para São Paulo. Indo para São Paulo e voltando. Aí chegou um momento que eu já não pegava mais avião em São Paulo, eu ia para Campinas, porque era muito melhor pegar o carro, deixar no estacionamento. Em Campinas, em Viracopos e viajar, porque eu já não suportava mais o trânsito. Mas antes disso, eu tive que passar por um processo, e isso é importante eu contar, porque eu demorei para entender que eu estava em São Roque. Entendi, demorou para ter essa... Como? Por que demorou? Porque tudo que eu fazia, até a unha, era em São Paulo. Sim. E eu percebi que então eu estava com um pé lá e outro aqui, porque
Eu, Cris, estava tendo dificuldade de fazer a mudança para o interior, uma cidade menor, que hoje eu adoro. Sim. Eu não sairia daqui. Mas em que momento eu comecei a adorar São Roque? Porque antes eu não estava adorando São Roque. Sim, porque você, né, paulistana. Eu vou para uma cidade menor e tal, nossa. De todos os costumes e tudo é muito diferente. Tudo é diferente. E na minha cabeça, olha só, eu acho que fica um bom momento para a gente pedir para que aquelas pessoas que estão chegando em São Roque escutem esse trecho, que faz parte da mudança, mas essa mudança ela é de dentro para fora e não é de fora para dentro. Sim. Porque a cidade continuava aqui, belíssima, deliciosa, com um monte de gente legal, lá também. O problema era meu. Não era nem de São Paulo, nem de São Roque. Aí eu falei, a partir de hoje, foi um dia que eu me lembro até agora, que eu parei e falei assim, a partir de hoje, eu não vou fazer mais nada. A minha unha, eu vou achar alguém para fazer a unha, para fazer a tintura, para fazer a massagem, para fazer isso, tudo em São Roque. Porque se todo mundo vive aqui, aonde eu vou achar? Sim. Claro. Nossa, foi um trabalho interno meu. Sim, que bem bacana. Não, eu vou achar essas coisas boas aqui também. Com certeza. E fui achando as coisas boas em São Roque. E foi a hora que então eu me dei a oportunidade de conhecer também as pessoas de São Roque. De conhecer os profissionais de São Roque, de conhecer gente legal. Eu falei, pô, agora eu tô entendendo que o problema era meu. Sim. Que precisava se instalar de verdade. De verdade. Acho que era isso foi só apenas uma coisinha para dentro de mim. Exato. Que aqui fica a dica. É um processo interno, né? Não é externo. E isso para todas as transformações todas. E mudanças. Então, acho que o ponto principal é isso, né? É quando a gente resolve realmente fazer uma mudança ou uma transição, ou seja lá o que for, começa dentro da gente, né? E foi legal, porque essa mudança é você encarar, bom, mas o que eu tô gostando? Então, dentro de mim, eu tô olhando São Roque, o que eu gosto e o que eu não gosto? O que eu vim buscar, né? O que eu vim buscar e dividir, como em qualquer outro lugar. Sim. Então, hoje, para eu entrar na cidade de São Paulo, é uma dureza. Por quê? Porque é um trânsito, porque eu acho todo mundo super maluco. Eu falo, nunca eu voltaria para São Paulo. Sim. Né? E é isso que é legal, porque todo lugar tem dois lados. Então, São Paulo, é óbvio que eu volto para São Paulo quase toda semana, porque eu tenho trabalho lá. Eu ainda tenho trabalho lá. E eu tenho que ir, eu tenho que gravar as coisas que eu tenho que gravar das rádios, da televisão, de outros podcasts que eu faço parte. Mas não é a minha cidade. Hoje, a cidade da Cris é São Roque. É São Roque. Eu hoje falo com orgulho, olha, eu curto, eu gosto. E você resolveu... Por que você resolveu mudar? Onde é que foi que você resolveu deixar aquela executiva? E aí nós vamos começar a falar um pouco sobre o lado intuitivo da Cris, que já existia desde criança, né? Desde lá você já tem o seu lado, hoje eu posso dizer, Cris benzedeira, né? Então, para as pessoas que, obviamente, você é muito conhecida, muita gente te conhece, mas o que fez você realmente falar, agora chegou a hora de eu assumir esse meu lado espiritual? Entende o que eu acabo? Claro, entendo. Assumir o meu lado mais espiritualista em todas as frentes que eu tenho. Porque são várias frentes. Sim. Então, apesar de ser a Cris Memberg benzedeira ou Cris benzedeira, são várias frentes, mas eu resolvi trazer à tona a espiritualidade. E a Cris benzedeira faz parte desse leque onde eu trago a espiritualidade, porque eu de fato acredito que chegou o momento das pessoas entenderem que elas não podem mais deixar o espírito de lado, o próprio espírito de lado.
porque nós somos um espírito também. Então, não é a religião, mas é você entender que nós somos um corpo físico, mental, com sentimentos e um espírito. Sim. E esse espírito, ele precisa ser cuidado, precisa de atenção também. E quando eu falo desse espírito, eu estou falando de outras várias frentes, que uma delas pode ser fé. Sim, claro. Pode ser um encontro de você mesmo, podem ter os 5 sentidos ali dentro também, né? Podemos colocar os nossos antepassados, ancestralidade, e entender que nós não caímos simplesmente do nada, de paraquedas, e por que a gente então tem certas manias, por que a gente tem certos medos, por que a gente tem certos paradigmas, da onde a gente traz, isso a gente traz de infância. A gente traz de mamãe, de vovó, de bisavó e os pais, né, o pai, etc. Então, essa é a forma que eu resolvi viver e nesse momento, porque eu sempre tive as duas frentes, nesse momento eu resolvi então ser a executiva da espiritualidade. E isso dentro até, entendi. Né? Porque quando a gente fala da espiritualidade, a gente já associa com religião. Sim. E já associa com, sei lá, uma mãe de santo, ou um padre, ou a freira, mas por que não pode ser um executivo da espiritualidade também? E dentro desse mundo deve ter sido difícil apresentar a espiritualidade, né? Ou não? Não foi difícil apresentar a espiritualidade, eu acho. Para os executivos, entendeu? Para os executivos. É isso que eu quis dizer, entendeu? Porque aí você estava dentro ainda dessa parte, sim, né? Nessa fase foi assim, até digo que muitos não, tá errado. Poucos usaram muitas vezes o meu lado benzedeira de ser para me deixar numa situação complicada. Eu faço questão de contar porque é até interessante, cada vez eu me fortalecia mais. A gente tem os inimigos, né? E eles não sabem que muitas vezes, quando eles se apresentam, a gente só se fortalece. Porque nós não ficamos fortes com as coisas boas, mas nós ficamos mais fortes ainda com momentos de desafios, que não traz um conforto. Então a gente sai da zona de conforto e aí a gente traz essa coragem quando a gente sai dessa zona de conforto. Entendi. Quando a gente pensa diferente, quando a gente pensa melhor, quando a gente enfrenta o nosso próprio medo. Sim. Né? Que faz a gente pensar, né? Que faz a gente pensar e ter, de fato, essa coragem. Porque não precisa dar coragem no conforto. Tá tudo bom, né? Tá tudo bem, né? A gente precisa de coragem na falta de conforto. E os inimigos que venham, porque cada vez que eles chegam, nós, então, nos tornamos mais corajosos e mais fortes. E é isso que a gente ainda vai falar que é a terra do bugio. Sim, né? Mas nesse momento, eu me lembro de alguns que entravam em reuniões de alta gestão, presidente, varari, papapá dessas empresas, e não gostavam ali de alguma coisa, sei lá, né? Sempre tem alguém que não gosta de alguma coisa, mas tudo bem. Aí eles falavam, olha, cuidado, hein? Ela é benzedeira, hein? Porque, na verdade, queria me entregar. Entendi. Usavam desse argumento, mas era um argumento tão xoxo, tão vulnerável, né, que eu falava, olha, gente, ele tem toda a razão, porque pior do que praga de mãe é de benzedeira. Então, cuidado. E sempre levei na brincadeira e sempre fui benzedeira. Então eu era uma executiva benzedeira, ou uma benzedeira executiva. Né? Porque eu acho que primeiro benzedeira executiva, porque eu sou benzedeira desde pequena. Isso que eu falei, né? Então é uma coisa que vem lá de trás. E que por muito tempo e até hoje, porque quando as pessoas perguntam onde foram parar as senhorinhas benzedeiras e tudo mais, a gente sabe que elas ou passaram para outro plano pela idade, ou foram obrigados a deixar por 2 motivos o seu legado de benzedeira, né? Por quê? Porque hoje em dia não dá para você ser só benzedeira. Você tem que comer.
Sim. E você paga as contas, porque antigamente a mulher não pagava a conta. Então ela podia ser benzedeira. Sim. Que interessante, é verdade. Ela era dona de casa, benzedeira, ou benzedeira, dona de casa. Sim. Então, inclusive ela era proibida de trabalhar. Porque ela era proibida de ganhar dinheiro. Sim. Isso é cultural. Sim. Vem da nossa cultura a mulher ser proibida de ter o seu próprio dinheiro, porque é o dinheiro que te traz a liberdade. Sim. Porque a liberdade não é chegar às 6 da manhã. A liberdade é você poder ir embora a hora que você quiser. Essa é a grande liberdade, né? E as mulheres não podiam ter o dinheiro para poder dar aquele basta e falar, fui, não quero mais viver desse jeito, não tá bom para mim, vamos negociar aqui o que a gente tem, enfim. Então, elas deixaram de existir. E aí, nessa época de executiva, como até hoje, bem menos hoje, né? Nossa, bem menos. Mas naquela época, ainda se usava esse argumento como se fosse também benzedeira uma coisa ruim. Sim. É aquela que faz coisas ruins, sei lá o que achavam, né? Na verdade, eu não buscava muito esse entendimento, mas era de uma forma que eu tinha certeza que a pessoa tinha absoluta convicção de que eu ia me dar mal. Então, não era uma coisa boa. Com certeza. E eu sempre sendo eu tenho total convicção do que eu sou, com os meus defeitos, com as coisas que eu preciso melhorar, com as minhas virtudes, com a minha luz, com tudo, porque eu sou tudo isso, como todos nós, né? Então nós somos escuridão e inferno dentro de nós e nós somos a luz também. Né? É uma questão de escolha. Vamos para o lado inferno ou vamos para o céu? Tá tudo aqui dentro, né? Então isso eu sei. E nesse momento eu sempre tive certeza de quem é a Cris, mas isso desde que eu nasci. Que algumas vezes foi complicado, porque você acaba tendo uma personalidade muito forte, e aí você vai crescendo, essa personalidade vai aumentando. Então, quando pequena você já tem, vai crescendo, vai aumentando. Você tem filhos, ela também é grande, é complicado, porque às vezes você tem que aprender a lidar com uma criança e um filho, tendo uma personalidade forte. Eu continuo tendo personalidade forte, então o meu grande desafio é entender que estamos juntos. Com certeza. É isso, né? Não é? Com certeza. É isso, estamos juntos, juntos para tudo. Junto para tudo. Que ninguém vive só, ninguém consegue só. Não, né? É verdade. E mesmo aquele que aparentemente ou até tem uma personalidade mais flexível, ele é importante no contexto final. É verdade. Né? Ele tem até uma função muito interessante, que é trazer a leveza. Aí você veio para São Roque e vamos começar um pouquinho a história da Terra do Bugio, que já existia, né? Há muito tempo. E você foi, vamos dizer assim, tomando posse. A Terra do Bugio, eu dei o nome de Terra do Bugio em homenagem ao bando de bugios que nós tínhamos. Para quem não sabe, bugio é uma espécie de macaco. E o macho, ele é grande, né? Ele tem uma altura assim, vermelho, vinho, uma cor vinho. E lá na terra, que é um sítio, que nós tínhamos da sua família, né? Da minha mãe. Sim. E a parte do bugio é minha. Sim. Então, essa parte se tornou a minha parte dentro dessa terra toda. E eu coloquei o nome de Terra do Bugio em homenagem, porque nós tínhamos 15 bandos de bugios, e os bugios andam em bandos de 12 macacos por bando. Então, esse foi o nome. Já estando em São Roque, eu continuava sempre como benzedeira. Mas eu cheguei à conclusão, e eu benzi muito em fazenda, eu fui muito para Mato Grosso, eu aprendi muito com os indígenas, eu aprendi muito com outras linhas de benzimento.
nas viagens, que a gente pode um dia contar sobre isso. Mas eu precisava organizar as coisas, porque eu não estava mais em São Paulo, eu estava na terra do bugio, em São Roque, e normalmente os velhinhos e as velhinhas iam até lá. E aonde está essa benzedeira que não é a dona de casa? Ela é a executiva. Onde foi parar essa mulher? Afinal de contas, ela é benzedeira, ela tem que estar em casa. E eu tinha dó. Eu falava, gente do céu, coitados, eles vêm até aqui e não tem ninguém aqui para fazer a benzedura. Sim. E isso acontece até hoje, porque por mais que eu esteja lá, eu estou atendendo à distância. Sim. Por quê? Porque eu também atendo pela missão de alma, eu também faço os meus atendimentos como terapeuta multidimensional hoje, né? Que é o meu ganha-pão. Sim. Então, eu resolvi realmente organizar. E já trazendo esse lado executiva de ser e tudo mais, eu comecei devagarzinho a ter já um dia, que era quando então a porteira estaria aberta. Não que eu não atenda em urgências. Sim. Se eu estiver lá, sim. E urgência para mim, gente, urgência é doença. Não existe urgência porque quer casar. Não é a urgência que eu vou atender, tá? Respeitando você e suas necessidades, mas urgência é saúde. Sim. Não é urgência porque tá triste, não é urgência porque tudo é saúde para mim. Então, principalmente as pessoas bem senhorinhas e senhores e bem bebês. Essa é a maior urgência, né? E urgência também é quando você tem uma doença e eu pergunto há quanto tempo você está com essa doença e você diz, Cris, são alguns dias, ela está assim, alguns dias, está doente mesmo. Tá uma coisa que ninguém consegue descobrir, porque eu sempre vou perguntar se já foi ao médico. Claro. Né? Claro. Já foi no hospital, já foi no pronto-socorro, qual é o diagnóstico? Eu preciso saber o diagnóstico médico, né? Para fazer um bom trabalho. Se você está doente há 6 meses, não é urgência. Né? Então, eu resolvi organizar. Entendi. Para que esses velhinhos e velhinhas não aparecessem mais lá. Perdessem a viagem, né? Nossa, e aí da onde veio Campinas, da onde veio Indaiatuba, da onde veio sei lá da onde? Eu falava, gente, São Paulo. Quando eu resolvi abrir, que foi também uma experiência interessante, entraram 7 pessoas. E aí, dessas 7 pessoas, uma era minha mãe, outra era meu filho, o resto era amigo. E é legal eu trazer isso, porque se eu não tivesse certeza de tudo, eu ia falar, não, quem vai vir até aqui? Não, são 7, e ainda por cima tudo amigo, né? Que fizeram um esforço para estar aqui, né? Para incentivar. Ai, Cris. Aí eu falei, nossa, isso daqui vai dar certo. Eu sempre tive certeza dessas coisas todas, eu sempre tive certeza de tudo isso. Tanto vai dar certo que eu sou prova viva. A gente já atende lá, já chegamos a atender 750 pessoas. Não é? Desconhecidas. Não são os amigos, nem a família. Né? É incrível. Né? É incrível. E não para de crescer, né, Cris? Então, isso. Não para de crescer. E nós temos esse levantamento na porta, que aí vem o lado de saber, desse lado executivo de ser. Né? Então, eu ia até falar isso, né? Você nunca vai deixar de ter esse seu lado, porque realmente, né, é sua formação e tá tudo certo, porque isso já está se tornando uma empresa, né? Isso é uma empresa hoje. Hoje é. Então, assim, né, a gente andando um pouco mais para frente, com certeza isso é um caminho que você vai levar para sempre. E isso, talvez, essa escola seja super interessante para você hoje administrar esse espaço, né, que é isso, atender 750 pessoas num dia é incrível, né, um negócio incrível, é maravilhoso, né? Então, isso é uma empresa de verdade, né? Então, nunca vai deixar de ser esse seu lado.
Porém, obviamente, eu conheço um pouquinho, né, disso e sei que hoje você se dedica muito, muito mais a essa espiritualidade, né? A esse lado que é mágico, lindo, maravilhoso que você tem e que isso tem muita história para contar, né? Tem muita Sim. coisa bacana para contar. E dentro disso tudo, também a gente tem lá dentro da Terra do Bugio, há pouco tempo, uma coisa que vem sua, né? Por conta da sua saúde. E eu queria que você contasse isso um pouco pra gente, porque a gente tem lá um hospital espiritual, né? Para pacientes com câncer. Sim. E que isso começou por você, né? Você Sim. teve um diagnóstico, né? E foi mais uma superação da sua vida, que graças a Deus hoje você está curada. Mas eu queria que você contasse isso um pouco pra gente. Ok. Conto, eu gosto muito de contar isso porque nesse momento eu tive certeza absoluta que essa doença ou qualquer doença ela vai se distanciando do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos sentimentos, né? Porque envolve tudo isso. A doença ela não está só no corpo físico, porque ela vai interferir todo o resto, né? Os nossos pensamentos, se eles são positivos ou negativos, os nossos sentimentos. E naquele momento que eu descobri essa doença, e eu já conto como eu descobri, veio uma sensação que eu posso dizer que está sendo uma escola para mim até hoje, que perdi o controle. Entendi. Porque eu sempre fui uma pessoa que, de uma forma ou de outra, sempre tive controle sobre tudo. E a partir do momento que eu fiquei doente, me veio a certeza de que eu não tenho controle sobre tudo. Entendi. Né? Isso me trouxe uma fragilidade, mas num certo momento, mas ao mesmo tempo falou, não, mas essa é a realidade, a gente não tem controle sobre tudo. Sim. Eu estava viajando. Eu estava imaginando que eu tinha controle sobre tudo. E vamos dizer que isso pode ter sido o maior aprendizado? Foi um super aprendizado, né? De encarar assim, caramba, aquilo que depende de mim, eu perdi o controle. Que é o meu corpo e o meu estado, e enfim. Né? E de fato porque envolvem várias coisas a doença. Então hoje a gente pode, eu gostaria de dizer isso para todos, que hoje nós sabemos também, e eu gosto de falar a palavra cientificamente para entender que não é uma invenção da minha cabeça, são os estudos todos que eu faço todos os dias, né? Que a doença ela vem, que antes só se achava que era DNA. Não, está provando que essa é a menor parte do todo, que é o DNA. Tanto é que nós temos família, irmãos, por que um só tem e os outros não? Se fosse DNA, todos estariam com a mesma doença. Sim. Tem também uma outra questão que é os nossos sentimentos. Então, qualquer doença vem por sentimentos diferentes. Então, doenças para o lado mais feminino, como mesmo o próprio câncer de mama, ovário, etc., envolve questões muito femininas, né? Desgosto na área feminina, ou de posicionamento mais daquela mulher, enfim. E existe um outro ponto muito importante que eu estou fazendo um esforço enorme para mudar, e eu conto com a ajuda de várias pessoas para isso. Está sendo um desafio. Mas eu como já muito bem, sempre comi muito bem, mas tem várias coisas que eu preciso mudar. Que aí então vem exercício, que é esse o ponto desafiador para mim. E eu já fui super de atleta, mas deixei de ser e voltar é difícil. E alimentação. Sim. Né? Então fica aqui a dica que a alimentação, você foi lá, viu um rótulo desse tamanho no produto, você abandona. Quanto maior a explicação, pior o negócio. O produto é pior. E aí, quando eu soube desse câncer, desse tumor maligno, eu soube pela espiritualidade. Isso eu gostaria de trazer também.
Porque no dia que eu fui avisada algumas vezes pela espiritualidade, e nas primeiras vezes eu não dei muita bola, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar disso, tá? Foi passando até a hora que a espiritualidade me deu um checkmate, falou: agora você vai. E você vai fazer aqueles exames esquisitos. Eu não sabia o nome. Foi aí que eu pedi, inclusive, eu tinha um horário marcado na ginecologista. E falei: bom, já que você vai me pedir vários exames, que são os exames anuais. Sim, o check-up. O check-up, você me peça esse também, que é a colonoscopia. Não, Cris, mas eu vou te pedir colonoscopia, porque isso não... Peça, porque eu sei que eu estou com problemas. Mas quem te falou? A espiritualidade. É o teu espírito em contato com a espiritualidade. É você em contato com a espiritualidade. É o seu sexto, sétimo e oitavo. E a própria ali, né? Espiritualidade. Nós temos mentores, protetores, anjos da guarda, Saint Germain, o que cada um quiser. Jesus, Maomé, Krishna, não importa. Isso tudo está dentro de uma espiritualidade, né? E aí eu realmente fiz esse exame, estava até no nome da ginecologista, o médico na hora perguntou: mas é uma ginecologista? É isso mesmo. Normalmente, né? Então no final, eu com a espiritualidade descobri o câncer, e aí sim fui direcionada para o médico certo, e que graças a Deus eu não largo dele nem a pau. E que inclusive vem aqui mais uma dica, que eu sou hoje, faço parte dessa cidade, que ele me perguntou: você quer sair da cidade para operar? Eu falei: olha, a decisão não é minha sair da cidade para operar ou não, porque eu vou onde você é rei. Claro, né? Eu quero um hospital que ele é rei, que ele mande no hospital inteiro. Né? Incrível, né? Não é? Porque é assim que tem que ser. Pois ele disse: então fique em São Roque, porque eu me dou muito bem no hospital da Unimed em São Roque. E foi uma operação maravilhosa, tudo perfeito, hospital, tudo, né? Atendimento. E é bom, né? Porque assim, é a Cris benzedeira dentro do hospital, todo mundo já sabe também. Então foram os dois pensamentos: o médico tem que ser rei e eu preciso ir para um lugar que eu sou conhecida. E que a maioria gosta, né? Porque se não gostasse eu tinha que ir para outra cidade. Então foi tudo maravilhoso. Tô nesse período de 5 anos, né? De acompanhamento. Mas depois que eu fui curada, então, que tudo deu super certo, a espiritualidade voltou e falou: bom, então agora vamos para a fase 2. O que seria essa fase 2? Essa fase 2 seria montar o hospital espiritual para tumor maligno, para o câncer. Eu falei: não, mas peraí, já entra tanta gente nessa terra do bugio buscando a benzedura. Eu já tenho um quadro de colaboradores, de pessoas que estão aqui comigo, né? Me ajudando, porque senão jamais eu chegaria aonde eu estou se não fossem toda essa equipe que está ali ajudando de um jeito ou de outro, desde lá do estacionamento até a recepção, até café, tudo. Cris, essa equipe é de voluntários. Hoje nós usamos, são voluntários, porque ninguém é obrigado a ficar ali, né? Mas a gente usa esse outro termo hoje, né? Que são pessoas que são membros, não, são membros da Terra do Bugio. Então o membro ele ainda está mais comprometido, ele não deixa de ser voluntário, porque ele escolheu, né? É a mesma coisa que falar: eu sou uma mãe voluntária, né? Porque eu também não escolhi. Eu escolhi, estou ali porque eu quero ser mãe, né? Enfim, mas são os membros que são envolvidos, e nós temos ali uns 50 membros. Fora todos os outros membros, né? Que fazem todo um trabalho espalhado pelo mundo. E são todos aqueles que toda segunda-feira se reúnem para também continuar essa benzedura nos Estados Unidos, na França e Portugal. Gente que estudou comigo,
Então, todos aqueles que estão hoje passaram por cursos e trazendo mais conhecimento comigo, que é importante isso, para entender a ideia do lugar, né? É importante. Sim. E hoje nós temos que, aí vem depois esse segundo desafio, que agora você vai montar esse hospital. Eu falei, não, mas eu não sou kardecista. Eu associei logo com um centro espírita. Sim. Eu falei, não, mas aqui é um local espiritualista. Não, mas tudo bem. Quem disse que você precisa ser kardecista para montar um hospital espiritual? Nunca foi dito isso. Mas foi mais essa linha que acabou seguindo o hospital, né? Eu falei, puxa, mas então agora eu vou esperar informação do mundo astral para saber o que eu tenho que fazer, porque eu não sei montar um hospital espiritual. E tudo foi se organizando, né? Tudo foi sendo colocado em prática e continua, porque estamos no processo. Mas hoje nós recebemos, Cris, quantas pessoas lá dentro? Pessoal, mais um desafio que eu gostaria de contar para vocês, né? Às vezes a gente começa alguma coisa achando que não sabe, mas a gente recebe, seja de Jesus, seja dos anjos, seja dos nossos mentores, seja de como for, dos nossos antepassados, vão vindo, ou do nosso próprio, a nossa relação com outros momentos que a gente já teve. A gente vai recebendo informação sobre tudo isso, as coisas vão se encaixando, vão se ajeitando, aquilo que é bom continua, aquilo que precisa melhorar vai melhorando. Mas o que eu quero contar para vocês é que eu perguntei, mas precisa mesmo? Precisa. Você foi curada. Então agora você vai atender de pessoas que têm a mesma doença que você teve e você vai trazer tudo aquilo que você conheceu nesse processo. Né? Por isso que eu digo que uma das principais coisas na doença para ela ir embora é a vontade de viver. Né? Sim. Então, isso transforma o corpo. Isso transforma as células. E aquilo que não é bom começa a ser preenchido por coisas saudáveis dentro do teu corpo, porque eles estão brigando lá dentro, o que é saudável com o que não é saudável. E a vontade de viver é um ponto muito importante para tudo dar certo. Com certeza. Né? E uma outra coisa é ter fé. Né? Ter fé em algo inexplicável. Fé não se explica. E cada um tem a sua fé. E é muito importante respeitarmos a fé do outro. Né? Porque é a fé do outro. E isso está dando certo? Tá bom também. Sim, né? Sim. Então, sejam filosofias de vida, sejam religiões, mas que a gente possa respeitar todas elas. Com certeza. Né? Afinal de contas, somos um país laico. Então, vamos pôr esse país e essa Constituição em prática. Né? Nós somos laicos. E aí, esse hospital foi aberto com uma maca. E essa maca era a maca que eu tinha. Isso foi 1 ano e meio atrás, mais ou menos, Cris? Pode ser, né? Eu vou dizer um pouquinho para vocês aqui que eu me voluntariei, né? Vamos dizer assim. Você é membro. Eu sou membro. Fiz esse mês de novembro, eu fiz exatamente 1 ano. Nossa, já? Já. Que beleza. E você é peça fundamental ali, sabia? Não, porque, primeiro, tem um coração de ouro. Tem uma determinação, é pau para toda a obra, não faz diferença entre o que é uma coisa e outra, ali todo mundo é igual, né? Estamos todos no mesmo barco. Sim. Nós recebemos pessoas riquíssimas lá dentro e recebemos pessoas muito simples. Sim. E lá dentro não tem diferença nenhuma entre uma coisa e outra, né? E eu gosto de falar, Cris, dessa única maca, porque tem um detalhe. Quando você começou, você falou, né, que as pessoas têm que querer, né, e que não pode ficar aí se, né? Como você falou, você começou a Terra do Bugio com 7 pessoas, que eram parentes e amigos, né? E começou o hospital com uma maca. E hoje nós já temos
Várias marcas. Várias marcas. E todas chegando doação. Marca, todas. Todas em doação. Aliás, tudo que tem no hospital, né? São doações. E a gente, aliás, fica aqui, né? Quem tiver marca perfeita, não está usando, mas ela é de dobrar, né, para a gente ter lugar para guardar. E se você tem vontade, a gente também tem a parceria com a fábrica que fornece as marcas para todos nós. E aí também pode comprar direto na fábrica e a gente vai buscar, doação, né? Fazer a doação. Mas quando eu falo uma marca, Cris, mais importante que eu gostaria de deixar aqui como ensinamento é que não só eu tive a determinação de fazer com uma marca só, que era a minha, e eu falei com uma marca. Eu escutei muitas pessoas dizendo, mas Cris, como assim? Você vai começar um hospital espiritual para câncer com uma marca? Isso quer dizer, gente, que a gente não precisa começar com tudo. Sim. A gente começa com o que a gente tem, do jeito que dá. Sim. Porque depois as coisas sendo bem feitas, né? Fazendo mesmo de um jeito correto, ser muito justo com tudo, todos com tudo, as coisas vão aparecendo. Eu sei porque esse final de semana eu fui buscar uma maca de doação, voltei com 2. Né? E as coisas vão e vão e vão. E eu não tive dúvida e não tive receio de escutar comentários que fossem. Mas você vai abrir o hospital espiritual para câncer com uma maca? E que, na verdade, nós abrimos com 2, porque tinha uma das pessoas emprestou uma maca ali. Né? Então nós abrimos com 2, mas eu abriria com uma, mas eu abri com 2, que também diziam que era pouco. Por quê? Porque fica aquela ideia de que você precisa ter tudo. Você tem uma lista lá de 50 itens, você precisa de 50 itens para começar. Não. Você começa com o que você tem, porque se você tiver determinação e for algo de luz, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu sempre falo, Cris, existem 2 pecados apenas na vida. E você sabe que eu digo isso. Apenas 2 pecados, porque eu não acredito em pecado da forma que a maioria acredita. Mas eu acredito que existem 2 pecados. O primeiro pecado é você fazer mal para você mesmo. O segundo pecado é você fazer mal para alguém. Todo o resto pode. Não tem nada que não possa, que não seja, então, esses 2 pecados, fazer mal para você e fazer mal para alguém. Sim. O que mais não pode? Tudo pode. E o hospital está dando tão certo, né, que a gente tem que pensar, e foi uma decisão dos membros que trabalham, que a partir de janeiro ele vai ter um dia único, só aos sábados, né? Bem lembrado, Cris, super importante, a gente tem que lembrar e espalhem isso para todas as pessoas, você que está escutando, você que está recebendo agora, né, essa possibilidade, esse link, está assistindo essa entrevista, essa boa prosa, em qualquer horário que seja, né? Não só agora, mas depois, não importa. Espalhe que está indo para sábado, né? E ainda o horário será definido, porque aí não precisa ser tão cedinho, mas vai ser pela manhã, sim, no sábado, e a gente vai ter um espaço só ali para o hospital. E no dia seguinte, as pessoas voltam para o benzimento. Exatamente. O benzimento acontece todo primeiro domingo do mês, e o hospital, então, a partir de janeiro, volta, acontece, né? No primeiro sábado. No primeiro sábado. É isso. A gente volta pro novo ano com uma nova roupagem. Isso é muito interessante, né? Cris, a gente tem assuntos 1000 para conversar aqui. Muita coisa boa, né? O que você gostaria de deixar para as pessoas lembrarem de Cris Menberg? Eu gostaria de dizer para você que você é incrível. Que existem milhões de possibilidades, que você é maravilhoso. Eu fico emocionado pela beleza que você carrega, né? Essa emoção é uma emoção que eu trago, porque nós somos criados de uma forma para achar que a gente não vale nada.
Nós somos criados de uma forma para ter medo, para estar dentro da moda, dentro daquela pré-forma de viver, né? Seguindo as leis que colocam. E não é nada disso, você é único, você tem um único dedão. Quando a gente vai lá assinar, a gente coloca o dedão e não tem outro dedão igual. Né? Tem mais prova do que isso, então é isso que eu trago de forma bem emocionada mesmo, para que você se emocione comigo, mas se emocione com o que você é. Você é luz, você tem possibilidades, faça coisas boas, deixe registros aqui que não sejam registros que as pessoas vão esquecer. Né? Então, estamos juntos, venha conhecer a Terra do Bugio, venha participar dos cursos. Né? Eu queria que você também falasse que a gente não deixou essa missão de alma, que hoje é o que você trabalha, que é o que você se dedica. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é interessante. Legal. Né? Tem um Instagram também, que a gente vai colocar aqui para que as pessoas também queiram conhecer tudo, né? Então, mas eu acho que a missão de alma é um trabalho seu, que você se faz, e eu acho que você podia falar um pouco sobre isso. E tem a ver com essa mensagem, né, Cris? Exato. Nessa finalização. É importante você entender o que você veio fazer aqui na Terra. É muito importante e a gente escuta muito, eu não sei o que eu vim fazer, eu não tenho um propósito, eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Missão de alma é exatamente você entender qual é a tua energia primordial. Então não tem a ver com a profissão, tem a ver com você. A profissão é o segundo passo, né? Então mesmo que você seja um advogado, ou que você seja um engenheiro, que você seja um técnico, que você seja um pintor, que pintor é esse? Quais são os recados que você deixa quando você escreve um bom livro? Entender o que é missão de alma é coletivo, é o que você veio fazer aqui de forma coletiva. Então é um entendimento dentro de você, aí você explode na tua missão de alma e aquilo que você explode, que é o excesso, ele vai para o mundo. Isso é missão de alma, tá? Então eu convido vocês a entrar no Instagram, dentro do Instagram tem a loja da benzedeira e ali você encontra uma porção de coisa legal. Isso é interessante. Se quiser colocar o Instagram aqui pra gente, eu acho que é legal, né? Para as pessoas. Aqui tem todas as informações, inclusive sobre os dias de benzimento. Eu acho que isso é bacana, né? Tem as informações todas que você precisar da Terra do Bugio, né? E quem quiser falar com a Cris, também é por aqui, porque aqui você tem um Linktree, entrando no Linktree que é na bio, você encontra todas as informações que você precisa. E se você quiser também conhecer um pouquinho, esse primeiro vídeo é o vídeo que você vai conhecer o hospital, né? Então mostra muito o nosso trabalho, né, no hospital. E a gente vai para um outro vídeo que também é importante, você vai navegar por aqui, que é o vídeo que fala sobre o benzimento mesmo. Mas aqui tá cheio de entrevista, aqui tá cheio de ensinamentos legais e é acompanhar o nosso trabalho por aí, né? Cris, eu fico muito feliz. A gente poderia bater papos aqui. Você tem uma história de vida maravilhosa, mas eu quero agradecer imensamente. Eu também fico emocionada porque eu aprendi muita coisa com você, né? Hoje, através de minha filha ou não, mas assim, eu fico realmente muito emocionada porque você é incrível. Nós somos. Muito obrigada. Nós somos incríveis. E obrigada, viu? eu que agradeço. Obrigado mesmo.